Olá, servidor, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou psicólogo aqui da DRE de Tangará da Serra, trabalho junto com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial em resposta ao mês de conscientização do autismo. Hoje nós vamos trazer aqui essa entrevista virtual para falar sobre alguns pontos com a doutora Mara, fonoaudióloga. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, olá. Eu sou a Mara Fernanda, sou fonoaudióloga aqui em Tangará da Serra. Atuo com autismo já há alguns anos, tenho pós-graduação na área de análise do comportamento aplicada para autismo e desenvolvimento atípico. E estou sempre atuando à disposição para falar sobre esse tema. Bacana. Então, gente, hoje nós vamos falar aqui nesse encontro sobre algumas questões do transtorno de espectro autista. E todos podem estar aí participando, né, de uma forma passiva, porque isso é um material gravado, mas às vezes colocando dúvidas que a Mara pode vir responder posteriormente para vocês, tá? Então, tendo dúvidas, vocês podem colocar aí nos comentários. Mas, Mara, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas entenderem qual que é o trabalho da fonoaudióloga. É, de uma forma bem resumida, no geral, o fonoaudiólogo ele é o profissional que trabalha a comunicação humana. Então, qualquer alteração relacionada ou aprimoramento necessário para a comunicação humana, o fonoaudiólogo é o profissional. Tem conhecimento de fisiologia, de anatomia, de aspectos cognitivos, de linguagem e de fala. É isso que nós fazemos, nós trabalhamos dentro dessa área. Bacana. E como que esse trabalho ele vai estar relacionado e atrelado ao transtorno de espectro autista? Como que você executa o seu trabalho como fonoaudióloga junto a essa demanda em especial? Inclusive, às vezes é o profissional que é o primeiro, às vezes, que os pais pensam, justamente por conta da comunicação. Como é muito comum no autismo ter esse atraso de fala, atraso de linguagem, atraso para compreender e para emitir, é um dos primeiros sinais que são mais perceptíveis. A criança não está falando, não está entendendo, todo mundo percebe. Os pais, uma pessoa leiga, ela consegue perceber. Então, ela já pensa em quem? Fonoaudiólogo, vai às vezes num pediatra, ó, vai ter que passar por uma avaliação fonoaudiológica. E nesse momento, muitas vezes nem se sabe se há um diagnóstico de autismo ou qualquer outro transtorno. A preocupação neste momento é a comunicação, a fala dessa criança. Então, é nisso mesmo que nós entramos geralmente. O nosso foco maior é nessa fala, nessa comunicação. Às vezes eu não gosto nem de falar fala, porque a comunicação ela é mais importante que a fala. Então, tem crianças que, no autismo, né? Falando especificamente do autismo, essas crianças não são oralizadas, não usam da fala para se comunicar. Ela já está numa idade avançada e não vem a fala, às vezes já está em tratamento. E aí nós precisamos trazer a comunicação, que é o mais importante, que essa criança consiga expressar os seus desejos, seus sentimentos, fazer as solicitações, né, os pedidos dela. Então, a gente pode entrar com outras formas de comunicação. Seria, por exemplo, a comunicação alternativa, que seriam outras formas que não a fala para se comunicar. Isso também nós fazemos. Então, não é só sobre falar, mas sim sobre comunicar. Tem outras coisas que trabalhamos também, que é pouco conhecida, essas outras áreas, que está relacionada, mas está relacionada à fala e à comunicação, porque são as mesmas estruturas que nós usamos. Nós trabalhamos todas as funções que a gente chama de funções estomatognáticas. É uma palavrinha difícil, que nada mais é que são as funções que estão relacionadas à boca, garganta, que é o quê? É, face, né? Toda a face ali e a região da garganta do pescoço. Estou tentando falar de uma forma simples, porque essa palavrinha ela é complicada. Então, resumidamente, são as funções de respiração, mastigação, sucção, deglutição, que é o ato de engolir, e fala. Basicamente, são essas as funções estomatognáticas. Então, todas essas funções nós trabalhamos. Então, muitas vezes a criança tem uma dificuldade de fala que ela não é porque a criança não está sendo bem estimulada, não é porque a linguagem é o problema. Então, pode ser a questão estrutural. Então, a criança que tem alguma alteração, por exemplo,
de respiração. Criança que não consegue respirar pelo nariz, respira pela boca. Tem hábitos orais como o uso de chupeta, de dedo, por um tempo muito prolongado, que pode estar gerando alterações nessas estruturas, nessa musculatura. Então, nós precisamos trabalhar, fazer um trabalho mais muscular. Então, as crianças não conseguem sugar, não conseguem fazer um bico, não conseguem assoprar, não conseguem mastigar bem. Então, a gente tem que acender um alerta e trabalhar também isso. Então, é muito comum, é mais comum do que se espera, que se pensa. Na clínica, eu recebo bastante clientes que apresenta, além da comunicação, alterações nessas funções. Então, a gente vai investigar, olha, a linguinha só fica, eu vou imitar mais ou menos para as pessoas identificarem. Se é uma criança que fica muito com a linguinha para fora, assim, ó, ou assim, aí fala assim, inclusive, a maioria vai falar assim, coloca muita a linguinha entre os dentes, até mais para fora, e mantém boca aberta e a língua aqui interposta, que a gente chama. Tem alguma alteração estrutural ali, ou pelo menos funcional. É estrutural o que eu quero dizer com estrutural. Pode ser que a criança tenha problemas de adenoide, né, de amígdalas, pode ter alguma questão ali alguma obstrução nasal que está impedindo a criança de respirar bem pelo nariz, então ela precisa usar a boca para respirar. E isso a criança vai chegar lá com 5, 6 anos, ela já estabeleceu uma adaptação para viver daquela forma. Então a musculatura já teve aí perdas no seu desenvolvimento. Então ficou uma musculatura que a gente chamaria de flácida, né? Comumente falada de flácida. Doutora, porque a sua fala me veio uma dúvida, então o tratamento quanto antes, melhor nesse caso. Sempre, sempre. Tanto para desenvolvimento da linguagem em si, quanto para essas questões estruturais. Então, aí a gente precisa de outros parceiros aí, de outros profissionais, com certeza. Avaliação, por exemplo, de otorrino, de dentista, às vezes usa até de aparelho ortodôntico daí para corrigir, porque já estabeleceu essa alteração. Então, a gente precisa identificar isso mais rápido, porque, por exemplo, nesse exemplo que eu citei sobre alterações mais estruturais e funcionais, a criança tem um boom de desenvolvimento crânio-facial até mais ou menos 6, 7 anos. Então, se a criança já chegou, por exemplo, com 5, ela só tem mais 2 anos, que seria mais fácil essa correção. Depois disso, já se estabeleceu a alteração. A questão óssea, muscular, já ficou do jeito adaptado para aquelas alterações que a criança apresentou. Então, a criança às vezes chega ali também. Aí eu pergunto muito assim, como que a criança come? Ela, mesmo que não tenha queixa nenhuma de alimentação, ela mastiga, aceita coisas que precisam mastigar bem, come carne, coisas duras, secas, como que essa criança prefere? Então, ali, às vezes, a gente já identifica. Não é porque a criança tem uma seletividade alimentar, tem muitos casos assim, que como é comum no autismo a seletividade alimentar, então já chegou para mim paciente que vem encaminhado, seletividade alimentar. Quando foi avaliar, não era uma seletividade alimentar, é uma questão muscular e estrutural que impede a criança que ela goste de coisas mais secas e duras. Se ela tem a dificuldade para mastigar e engolir, porque a musculatura está alterada, obviamente ela vai preferir alimentos mais macios, mais líquidos, mais molhados, que não sejam tão duros, por conta dessa questão. E não é uma seletividade por conta dessa questão mais sensorial, que a gente vê ali geralmente no autismo. Mas todas as questões, quanto mais cedo for identificado, independente de se tem diagnóstico fechado ou não, porque existe essa preocupação, não vamos fechar, porque às vezes não está muito claro. O, a, a, o acompanhamento, as intervenções, elas não têm contraindicação. Elas são estímulos, é estimulação. Então, ir para os estímulos, seja fono, psicólogo, terapia ocupacional, psicopedagogo, qualquer profissional que seja necessário, que está sendo visto ali essas alterações mais evidentes, em tal área, então vamos para aquela, pelo menos aquele profissional, vamos investir. Até esse profissional vai ajudar a fazer o fechamento do diagnóstico. Então, assim, o mais importante do diagnóstico precoce é justamente a própria intervenção. Então, se não tem diagnóstico, não tem problema. Pode iniciar a intervenção na dúvida. Já está sendo feito o que seria feito e sem nenhuma contraindicação. Porque não existe. Os tratamentos não de profissionais da multiprofissional não é medicamento, porque nós, profissionais não médicos, não podemos medicar. Então, é sentar e estimular a criança. Vamos sentar, que habilidade que essa criança precisaria aprender primeiro? Então, ter essa percepção. O que vem primeiro? Porque às vezes, os pais chegam, é muito comum mesmo.
como eu havia dito. Ah, a criança não fala, então precisa de fono. E já aconteceu, inclusive eu estou com um caso lá bem crítico nesse sentido, que próprios médicos que estão ali para auxiliar, dizer para a mãe que essa criança não fala, ela precisa de fono, ela não precisa de psicólogo. E quando a criança, na anamnese, sem conhecer a criança, eu já falei para a mãe, não tem condições essa criança não ter um acompanhamento psicológico, é o que ela mais precisa neste momento, mesmo que ele não fale. Por quê? Porque a fala, né, a linguagem como um todo, ela é consequência de uma cadeia de outras habilidades que você precisa ter antes. Se você não tiver todas aquelas habilidades antes, você não vai falar. E aí, muitas coisas que vêm antes, nós, fonoaudiólogos, temos uma limitação para trabalhar sozinhos. Não que a gente não vai trabalhar, mas sozinhos a gente vai ter uma limitação, porque tem toda uma questão de habilidades básicas, pré-requisitos, que precisam ser trabalhadas para que a gente possa ter realmente uma expectativa que essa fala, que essa comunicação venha a surgir. Então, às vezes tem muito isso. O que que eu estou olhando? Não avaliando a fundo, mas o que que eu estou olhando? Seja o médico, e o médico ele tem a área dele, ele não é obrigado a saber. Então, ele vai ver o que está acontecendo e ele vai encaminhar. Ainda mais se ele não for um especialista, né? Então, ele vai encaminhar ali, ó, não está falando, então vai para fono. E aí, cada profissional vai ter que ter essa percepção de falar assim: olha, quem é muito importante nesse momento para que eu possa desenvolver meu trabalho também. Então, assim, tem muitas vezes questão de tem que ser multiprofissional, ou raramente não é, mas às vezes a gente tem que realmente priorizar. Olha, neste caso, a gente precisa priorizar isso aqui. Então, eu até falo, olha, vai na psicóloga. Se não pode investir, às vezes a pessoa precisa tirar do próprio bolso, não tem acesso pelo SUS ou pelo plano de saúde, investe então primeiro no psicólogo, porque você precisa desenvolver habilidades básicas que são pré-requisitos. Senão, aquele famoso enxugar gelo que a gente vai fazer, vai ter pouca evolução, né? Então, assim, é uma questão muito, muito, muito comum mesmo. Essa de, às vezes, a pessoa não vê o que é mais visível, o que é mais perceptível, mas como não tem conhecimento de desenvolvimento infantil a fundo, a gente não vai trabalhar da forma correta. Então, é importante isso. O paciente chega, a gente tem que analisar o que que essa criança já desenvolveu, pré-requisito, e aí a gente vai trabalhar tudo isso. Então, assim, tem criança que não consegue sentar. Parece bobo falar assim, eu tô trabalhando sentar com essa criança. Mas não é bobo, porque essa criança não senta, como que ela vai fazer jogos e atividades que vão estimular habilidades mais avançadas do que o próprio sentar? Ela não vai. Como que ela vai para a escola e aprender o que tem que ser aprendido na escola? Não vai, porque ela não vai conseguir sentar e permanecer sentada. Daí isso vai estar ligado ao foco, à atenção, à concentração da criança. Isso é pré-requisito, porque se eu não consigo nem colocar essa criança para sentar, seja na cadeira, seja no chão, para a gente poder fazer uma atividade, que essa atividade é o meio que eu tenho para alcançar a criança, para que ela desenvolva, então tem um objetivo naquela atividade. Então, por exemplo, eu quero que ela fale as palavrinhas para mim. Então, eu vou usar uma brincadeira, um joguinho, que essa é a vida da criança. Então, nós vamos fazer um jogo que tem ali várias figurinhas, a gente vai falar o nome, ou que seja o próprio brinquedo mesmo, vamos pegar os animaizinhos e vamos brincar. E ali nós vamos falar os nomes, fazer os sonzinhos, conversar sobre aquela situação do brincar ali. Mas como que eu vou brincar com essa criança dessa forma se ela não senta e não permanece sentada? Ela fica pela sala, rodando, rodando, você chega perto, ela se esquiva de você, ela não quer você ali com ela. Ela não aceita o outro. Então, são habilidades muito, muito pré-requisitos. Quem que trabalha isso? Psicólogo. Principalmente um psicólogo da análise do comportamento. Esse é o foco do psicólogo na análise do comportamento para o autismo. É trabalhar habilidades básicas. Não é a função do fonoaudiólogo trabalhar isso. Então, aí, eu estou até já falando algumas habilidades desse caso que está acontecendo. Então, tem essa criança, acho legal dar exemplo, fica mais fácil da gente perceber. Então, essa criança nunca teve intervenção, está com 5 anos e não fala nada, absolutamente nada. Só que aí o que é a queixa? Não fala. A queixa maior é que não fala. O que precisa? Fono. É fono, precisa. E é assim, quando você
se depara com a criança, você fala, essa criança precisa de psicólogo. De preferência mesmo, um analista do comportamento muito bom, que vai fazer essa criança sentar porque não senta, se esquiva totalmente do outro, não quer o outro, não percebe e não se interessa pelo outro. Como eu vou interagir para que a criança faça o que eu peço para ela? Como que eu dou uma demanda para ela, por exemplo? Vamos fazer tal somzinho? Oh, como que ela faz? Mu, ela nem olhou para mim. Então, como que eu vou estimular a fala dela? Se ela não consegue ter essas habilidades básicas. Omar, é interessante sua fala que me fez pensar no quê? Que às vezes o próprio pai precisa dessa psicoeducação, né? Então, às vezes, passar por psicólogo faz ele ter acesso a uma rede de informações e também, né, quem sabe, dependendo do caso, às vezes o próprio pai ter que receber essa assistência para conseguir lidar com os desafios, né, desse filho. Porque muitas vezes o pai chega e aí tem isso na cabeça de, o filho que está em tratamento, mas muitas vezes o pai também precisa vir e entrar em tratamento para conseguir lidar, às vezes, com a demanda e com a singularidade desse filho, né? E isso me faz pensar também que, como profissional, você está em contato constante com os pais, né? Geralmente, qual que é a maior preocupação dos pais em relação aos filhos com o TEA? A gente tem muito contato com os pais. Eu, particularmente, gosto muito desse contato. Faço até alguns trabalhos assim que não é tão específico de fono, mas por conta da minha formação em análise do comportamento, eu consigo ter essa visão um pouco mais ampla da criança, não só ali, ela fala, não, isso não é comigo. Não trabalho muito dessa forma, eu tento acolher e deixar muito claro, olha, isso aqui é responsabilidade, quem tem mais conhecimento e preparação para trabalhar isso aqui é esse profissional, esse profissional. Mas como eu posso ajudar aqui? Não tem um profissional, até tendo, mas a gente precisa estender todos os conhecimentos, porque a gente não segmenta a criança. Como eu posso ajudar? E aí eu sinto, primeira consulta mesmo, eu já foco bastante em explicar para os pais como acontece todo o processo dentro da realidade dele. Ele vai me apresentar, então, a realidade daquela criança, em que momento essa criança está de diagnóstico ou não, se acabou de ter diagnóstico, porque a gente vai ter demandas diferentes desses pais. Então, ali eu percebo qual é o maior anseio deles, e geralmente, realmente, há uma preocupação em relação ao futuro mesmo, né? A como vai ser, essa criança vai falar. Nossa, quando tem a criança que não fala, é a maior preocupação, com certeza. Porque a gente tem crianças que estão em terapia, que já falam, mas aí precisa melhorar essa fala, ainda tem muitos erros, está muito atrasado, tem questões articulares, então já não tem tanta preocupação em relação a isso. Mas geralmente é muito em relação à fala em si, se essa criança vai falar, vai conseguir se comunicar, e também questões comportamentais. Que tem algumas crianças que têm comportamentos muito desafiadores para os pais. É a criança que não consegue esperar, que a mãe e o pai não conseguem ir para lugar nenhum com essa criança, ninguém consegue ficar com ela, só os pais que conseguem. O tempo todo as coisas são com muito choro, com muitas crises. Então, geralmente, quando a criança tem essas demandas muito de comportamentos desafiadores, esse é o que sobressai. É a maior dificuldade para os pais, é a maior dificuldade para os terapeutas também, para todo mundo que lida com essa criança. Inclusive, se a criança tem comportamentos desafiadores, o mais indicado primeiro, se trabalha isso. Porque se eu tiver insistindo ali, por exemplo, no ensinar uma palavra para a criança, um som para a criança, em insistir em que ela dê respostas. Porque como que eu vou ensinar a fala se a criança não me responde? Não tem como. Eu tenho que primeiro ter preparado essa criança para emitir respostas. Então, se essa criança tem muita dificuldade comportamental, qualquer coisa são como se fosse um gatilho para ela se desorganizar. Se eu pedir para ela uma coisa, que acontece muito, essa criança que não tem, não está organizado no comportamento dela, básico, a gente vai acabar gerando mais crises se eu fico dando demandas para essa criança. Qual que é o nome desse aqui? Nossa, como que ele faz? Que sonzinho é esse? Vamos colocar aqui a pecinha aqui. Às vezes a criança, se você tocar na mão dela para dar uma ajuda, ela vai aceitar. Isso acontece, é muito real. Então, assim, esses comportamentos que são desafiadores, são comportamentos barreiras, tem até essa nomenclatura, comportamento barreira, na avaliação mesmo, que é a mais famosa, que é o VB-MAP, ela traz essa nomenclatura. Porque realmente se torna uma barreira de aprendizagem.
Se você tem esses comportamentos, você tem uma barreira aqui, você não sai, você não consegue avançar. Então, primeira coisa é comportamento barreira. E quem geralmente vai trabalhar isso de forma mais adequada? Um psicólogo, principalmente um psicólogo, analista do comportamento, que vai ter como fazer aplicar essas avaliações que trazem esses comportamentos, que vão trazer a análise funcional disso para poder é, criar, então, programas e estratégias específicas para questões de reforçamentos, que essa criança já está sendo reforçada. Então, precisa reestruturar tudo isso dentro de consultório e principalmente na vida da criança. Porque tem muito disso. Aí, dentro do consultório a gente ajusta, faz, mas se o profissional não orientou o pai e a mãe como fazer, já está errado. Porque como que a coisa acontece dentro do consultório? E os pais não levam para casa a orientação de como ele vai dar continuidade nisso no dia a dia. Está errado. E se o profissional orienta e os pais não seguem essas orientações, tá errado também. Não vai ter uma evolução significativa. Fato. Bacana, Mara. Agora eu queria saber, quando se trata do transtorno de espectro autista, como você percebe os maiores desafios na sociedade, né? Porque a intenção, muitas vezes, do tratamento e das intervenções é de munir essas pessoas, né, para elas terem mais autonomia. Então, enquanto sociedade, como você percebe os desafios desse público, dessas pessoas? É, eu percebo mais em relação mesmo ao que eu já até falei, que é dos comportamentos. Então, às vezes, pode não ser dada a preocupação devida, ficar muito preocupada as habilidades que essa criança vai desenvolver, se ela vai ser capaz de fazer isso ou aquilo. E às vezes não se preocupa tanto em lidar, né, com esses comportamentos. Eu vejo muito isso mesmo, que não, por mais que é um anseio dos pais, mas como tem uma questão assim, é uma criança, é difícil, crianças são assim também, entendeu? Já é uma coisa, mistura ali coisas que já são esperadas para a idade da criança com coisas que são trazidas por conta das características mesmo do transtorno. E aí não fica muito preocupado em habilidades, precisa de habilidades. E não foca, às vezes, alguns profissionais mesmo não focam nisso, fica tentando ensinar e gerando crises, e não conseguem fazer a gestão dessas crises. Então, eu acho muito preocupante isso. Essas crises é, para mim, o mais importante, porque é o que vai deixar essa criança poder estar ser inserida na sociedade, que é a forma melhor que ela tem para aprender sobre tudo. Porque se a criança, os pais precisam evitar de ir na igreja, no restaurante, às vezes a criança não vai nem para a escola, porque não tem o acompanhante, não tem a DI, não tem isso. Então, como que a criança vai ser submetida à aprendizagem natural, que todos nós temos a oportunidade de ter, ela que precisa ainda mais disso, mais que nós, que não temos né, esses transtornos de desenvolvimento, ela está sendo evitada do que seria naturalmente para todos. Então, como ela vai se desenvolver? Não é o caminho, é gestão de comportamento, não evitação do comportamento. E eu vejo que é assim que é tratado. E não é para julgar os pais, por quê? Porque com certeza a melhor coisa que eles fazem, se eles não têm um profissional, alguém para ajudar, para orientar, é evitar o comportamento mesmo. Quando você não sabe o que fazer, evite. Evite que é a melhor saída. Só que viver a vida evitando não colabora para que essa criança consiga lá na frente, quando ela não for criança mais, principalmente, precisar ainda mais da sociedade, como que ela vai lidar? Se fosse uma criança sem transtorno, ela já ia ter dificuldade, porque se ela foi evitada de estar no meio social. Então, eu vejo que a preocupação maior é essa. Tem muita criança que está sendo evitada, está sendo resguardada dentro de casa, e às vezes ele faz um acompanhamento, mas às vezes por não ser um acompanhamento tão especializado, nem o profissional consegue fazer essa gestão e principalmente não consegue nem orientar nem os pais para fazer essa gestão. E aí fica todo mundo perdido. O profissional tem dificuldade para estar tendo melhores resultados lá dentro do consultório, porque ele não consegue pedir e ter respostas da criança, porque não existe, não tem como você ter uma evolução bacana se essa criança não está pronta para receber demandas e cumprir essas demandas, porque é assim que a gente vai ensinar a criança. Mas aí tem toda uma preparação até chegar nesse patamar em que você dá demandas e a criança responde, porque eu estou dando demanda. Ok, eu posso dar demanda, mas a criança vai responder, porque para mim ela tem que responder.
Inclusive, na análise do comportamento, a gente tem essa premissa, né? Demanda dada é demanda cumprida. Se você se não tem condições dessa demanda ser cumprida, não faz sentido nem você dar essa demanda. Então, a gente prepara a criança para receber demanda. Se ela não está pronta, a gente não dá demandas, porque não vai cumprir. Né? Então, a gente precisa ter uma gestão em relação a isso mesmo. Eu vejo que é a maior preocupação. Entendi, Mara. Legal. Bem, agora como profissional, a gente sabe que muitos pais podem estar enfrentando agora, inicialmente, a descoberta desse diagnóstico e até mesmo explorando, né, para ver se existe esse diagnóstico em seus filhos. Quais dicas que você daria para um pai que está descobrindo esse diagnóstico recentemente, né, que está agora aí, vamos assim dizer, que é um pai de primeira viagem para lidar com essa particularidade? Com certeza, estudar muito. Estudar, hoje em dia na internet tem muita coisa de qualidade, vídeos. Então, assim, às vezes é uma área muito diferente para a área que ele atua, né? Então, para mim, por exemplo, a gente já é da saúde. Se eu tiver uma criança com autismo, eu tenho mais facilidade. Mas a pessoa às vezes não tem conhecimento nenhum. Vai procurar, então, a forma mais simplificada para iniciar. Então, tem vídeos de profissionais que realmente são capacitados para estar falando do assunto de forma muito didática, ali no YouTube, no Instagram. Selecionar, buscar selecionar. Conhecer outros pais que já passaram por todo esse caminho, entender as dificuldades que eles tiveram para evitar seus atrasos, porque se alguém lá já passou por algumas dificuldades, você evita de errar e vai ser assertivo mais rápido e essa criança vai ter benefícios mais rápido. Então, assim, buscar conhecimento e buscar pessoas que estão ali para ajudar a orientar. Profissionais, exija dos profissionais orientação, que eu vejo muito relato de, o profissional atende, entrega a criança, foi tudo certo, tchau, foi embora. E aí, como é que foi? O que foi trabalhar? Como a criança respondeu? Como você quer? Eu quero uma sugestão, chegar assim realmente no profissional. Eu quero saber como eu vou trabalhar isso em casa. Eu quero que você me explique. Faça uma sessão extra para isso. Faz metade da sessão com o atendimento com a criança, outra metade com os pais, principalmente no início, tudo é muito novo, para entender como essa criança está neste momento. Ó, esse é o foco do momento. Então, vamos aprender e aí depois fica mais prático. Depois é só, hoje foi assim, então vamos dar só isso, entendeu? Então, vai ficando mais prático, mas lá no início da intervenção, explorar bastante do profissional, principalmente quando é questão de gestão de comportamento. Tem que explorar do psicólogo como vai ser feita a gestão de comportamento em casa. Porque assim, o profissional chega e fala assim, olha, ele está fazendo muito isso, e como se estivesse reclamando, porque eu já vi muito relato disso, e os pais vêm e falam, né, e se sentindo mal. Porque assim, os pais já buscam um profissional porque ele tem essa dificuldade. Se a criança não tiver dificuldade, ele não estava ali, não precisava estar ali. Então é óbvio que a criança tem isso, ok? É bom identificar, a gente precisa identificar. Mas depois que a gente identifica, quais são as possíveis soluções para isso? O que a gente pode trabalhar dentro de consultório nós como profissionais e o que eu também posso estar orientando para os pais continuarem esse trabalho em casa. Então, é isso que os pais precisam e com certeza querem ouvir. Fez isso que atrapalhou, tá, mas ok. E como que a gente vai lidar com isso? Então, eu vejo que é isso que os pais precisam buscar nesse primeiro momento, serem realmente protagonistas desse tratamento, não terceirizar tudo, porque senão se você terceiriza, você pode encontrar coisas boas e coisas ruins aí. E às vezes vai demorar muito para você identificar onde que estava a falha e quem vai ser prejudicado? A criança e toda a família vai ser prejudicada. E o tempo que foi perdido, ele foi perdido. Não recupera, né, Mara? Tem que correr atrás do prejuízo depois, né? Tem que correr atrás depois. Ô, Mara, existe alguma particularidade que as pessoas geralmente elas não conhecem sobre o autismo? É bem relativo isso, mas eu vejo talvez o que seria mais comum de dúvidas seria a questão, por exemplo, as pessoas sabem que são muitos autistas que andam nas pontas dos pés, que fazem movimentos repetitivos, sabe muito sobre essas coisas, que eles apresentam isso, mas não sabem por que eles apresentam isso, que geralmente está ligado a questões de integração sensorial. Então, as pessoas não relacionam isso, olha, só faz movimento. O que é autista? Não é porque é autista, porque ele tem uma desordem aí no processamento sensorial dele. E isso vai refletir em movimentos, vai em ponta de pés, em sentar em W, em
sensibilidade auditiva, que é muito comum também, muita gente sabe que muitos autistas têm uma sensibilidade auditiva, não gostam de barulho, não gostam de toque, não são todos, porque a desordem ela pode ser uma hiperreação e uma hiporreação. Então, você pode encontrar crianças que amam abraços e toques, e crianças que odeiam toques. Por quê? Porque existe um desequilíbrio sensorial. Uma é hiper e outra hiporreativa. Então, não existe essa, ai, autista não gosta de toque. Não, ela é muito comum uma desordem sensorial. E aí a gente pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser tátil. Aí tem a questão até de questões alimentares, que também vão ser relacionadas muito à questão sensorial, e aí vem questões comportamentais junto. Né? Então, anda muito, uma coisa vai levando a outra. Mas essa desordem sensorial, ela é percebida, mas não percebida como uma desordem sensorial. E que o profissional, quem é que trata essa desordem? Especificamente, quem trabalha isso é o terapeuta ocupacional, que é uma profissão também ainda pouco conhecida. Geralmente quem vai conhecer é quando realmente precisa dele. Aí você começa a conhecer o trabalho desse profissional. E a gente também tem, claro, uma escassez desse profissional, existem muitas formações, não tem muita faculdade que tem essa formação, e automaticamente a gente não vai ter muito profissional no mercado. Eu acredito que seja mais isso, essa questão de particularidade. Bacana, Mara. Nosso encontro está chegando ao final. Muito interessante aqui tudo que você trouxe. Eu acho que aprendi muito aqui nesse encontro hoje. É sempre importante também ressaltar, né, que cada pessoa tem sua particularidade, né, independentemente do transtorno que acomete. Então, assim, todo esse tratamento, toda essa intervenção também tem esse olhar singular, né? Inclusive para os pais, que muitas vezes enfrentam esses desafios sozinhos, mas saibam que vocês não estão sozinhos, né? Busque orientação profissional, né? Para os servidores que estão na escola, sempre identifica alguma coisa que a doutora trouxe para a gente se conscientizar um pouco mais dessas atitudes, entender, fazer aquele pré-diagnóstico, né? Às vezes pedir para os pais, né, orientar os pais, que muitas vezes, como a doutora disse, eles não têm essas orientações, e às vezes conduzir eles até um profissional apropriado para começar e fazer essa investigação, né? Que é muito importante fazer essa investigação, e como mesmo a doutora disse, quanto antes, melhor, quanto mais precoce, é mais interessante para o desenvolvimento da criança mesmo, né? Doutora, você gostaria de falar mais alguma coisa que não foi perguntada ou dita aqui hoje? Como você falou dessa questão de investigação, só para resumir, quem procurar, para quem tem dúvida, o neuropediatra é o primeiro a procurar. Eu vejo que seria a primeira opção. Se você não tem acesso para ser a sua primeira opção, porque às vezes o neuropediatra na região aqui é muito difícil, às vezes você vai ficar muito tempo esperando, mas procure então pelo menos um psicólogo que trabalhe com autismo, porque ele já vai poder identificar os atrasos que essa criança apresenta. Então, para você ter ali, pelo menos, vamos trabalhar aqui, ó, esse é o atraso. E aí o profissional iniciando a intervenção, ele consegue ajudar o neuropediatra a ter ou não o diagnóstico, porque ele está ali fazendo acompanhamento. Quando você for lá no neuropediatra, você leva um relatório, a avaliação, o relatório de todas as sessões, como a criança vem se desenvolvendo, como ela chegou, como que ela está lidando dentro do consultório, que comportamentos ela está apresentando. Então, tudo isso vai ajudar, esses relatórios de profissionais ajudam o neuropediatra a fechar o diagnóstico. Que geralmente vai ser isso que vai acontecer. Se você for primeiro no neuropediatra, ele vai fazer as indicações. Aí, essa criança precisa de psicólogo, precisa de fono, precisa de terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Ele vai fazer as indicações que ele acha pertinente para o caso. E aí ele provavelmente vai pedir para você ficar ali um tempo em intervenção, geralmente uns 6 meses de intervenção com esses profissionais, pede para retornar com um relatório de cada um da escola, se já está na escola, se não estiver na escola, provavelmente eles vão indicar para estar na escola, e pega o relatório de todo mundo, traz, e aí vai auxiliar esse médico a ter uma percepção, uma visão muito maior, muito mais ampla do que ele consegue ter apenas dentro de um consultório, que é o acompanhamento que os terapeutas têm, ele é contínuo, ele pega a criança em vários dias, com vários humores, com várias situações, tenta mais de uma vez fazer a mesma coisa para ter certeza se a criança responde ou não aquilo ali. Então, ele vai conseguir, então, através desses profissionais, ter uma visão melhor para fechar diagnóstico, para investigar melhor é isso ou aquilo, mesmo que não sei o que é, tá? Está atrasado.
mas vamos investigar. E esse geralmente é o caminho. Independente se é autismo, se é TDAH, se é qualquer outro transtorno, é neuropediatra e esses acompanhamentos que vai focar, não vou em todo mundo, né? Foca, que a criança mais está apresentando? Questões mais comportamentais. Não tem atenção, não se concentra, não senta. Já procura um primeiro psicólogo. E aí, com certeza, você procurar um bom psicólogo, ele vai ajudar a te orientar agora quem mais é necessário, quem é a prioridade naquele momento. Com certeza isso vai acontecer. Bem, desde já então, Mara, quero agradecer a sua participação, tá? Por ter somado, expressado seus conhecimentos, tá? Quero agradecer também a Ana Paula, que está aqui presente, a Adriana, que contribuíram para a execução dessa gravação hoje. Bem, e aos servidores, né, que aprendam aí alguns detalhes a mais sobre o TEA, que se quiserem fazer comentários, façam comentários, né? A doutora, vou mandar o material para a doutora para depois ela poder estar dando uma olhada. Às vezes alguém faz uma pergunta, alguma coisa ficou de fora, alguma particularidade. A doutora, creio ela que ela pode se Com certeza. disponibilizar, né, para fazer essa resposta. Bem, ademais quero só agradecer mesmo, Mara, tá? Quer falar mais alguma coisa? Só encerrar mesmo, dizer que eu estou à disposição, né? Tanto para perguntas, acompanhar, acho que não desligou? Não sei, travou aqui, travou. Travou? Mas por dentro, no finalzinho, não tem problema. Tá fora do carregador? Tá. Ah, tá E desligou. tava muita bateria, esqueci.